Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Hoje é terça-feira, o analista residente é o José Maria Veiga, que já cá está connosco. Bom dia, obrigado uma vez mais pela disponibilidade. Alguns temas alinhavados que constam então deste menu da nossa conversa no Fora da Caixa. O Presidente da República representa o país na Cimeira Coreia do Sul-África, um encontro que tem como lema o futuro que construímos, crescimento partilhado, sustentabilidade e solidariedade. José Maria Neves já pôde também apresentar uma comunicação, precisamente na sessão de abertura, sobre a cooperação para o desenvolvimento e crescimento inclusivo. E em declarações à Rádio de Cabo Verde, José Maria Neves afirmou que a África deve inspirar-se, deve beber, digamos, nessa experiência da Coreia do Sul. O que é que espera que saia dessa cimeira, Zé Maria Veiga? Bom dia. Bom dia, Carlos Santos. Bom dia, Marzinho. Bom dia, rádios ouvintes no país e da diáspora. Trata-se de uma cimeira importante na medida em que a Coreia pretende se posicionar como um Estado central a nível mundial. É o próprio presidente da Coreia que diz que a cooperação com a África não é uma escolha, mas sim uma necessidade. Isso tendo em conta todas as potencialidades da África, os seus recursos, a sua capacidade, mas também uma ideia de um futuro partilhado a ser construído de forma a beneficiar, portanto, a África, os seus países, portanto, e a Coreia. E é nesse quadro que o Sr. Presidente também é convidado entre os 48 países, portanto, em que estão lá 25 presidentes da África a participarem neste encontro. Houve um primeiro encontro em Açores entre o Presidente de Cabo Verde e o Presidente da Coreia, e onde os dois presidentes manifestaram os seus interesses mútuos em áreas como a economia azul, transformação digital, agricultura, recursos hídricos, transportes e turismo e até a educação. Isso da parte de Cabo Verde. Mas tendo em conta também a experiência da Coreia em termos de desenvolvimento, o caminho que seguiu desde a sua, digamos assim, a independência, porque houve aquela guerra da Península 50-53, as zonas de influências pró-soviética e pró-ocidental, nesse caso Estados Unidos, a Coreia industrializou-se muito e tem conseguido, de facto, um desenvolvimento estrondoso. E isso pode beneficiar a Cabo Verde e a toda a África nesse momento. Portanto, as áreas que, digamos, podem servir de incentivo, de estímulo, de inspiração ao continente africano, e já agora, no caso concreto de Cabo Verde, José Maria Neves destaca as energias renováveis, também na área das tecnologias informacionais, transportes e infraestruturas, assim como na área da economia azul, da agricultura, indústria agroalimentar. Portanto, a África tem aqui muito a aprender e, naturalmente, seguir digamos, os passos que foram empreendidos pela Coreia do Sul. É assim, porque até agora a África tem sido aproveitada para extrair recursos. Agora está-se a trabalhar no quadro de criação de instituições inclusivas, quer dizer, a África tem que passar também a transformar, a criar, a acumular, portanto, valores acrescentados nos produtos que produz. Então é nesse quadro que, tendo em conta essa caminhada da Coreia do Sul, porque lembramos que a Coreia do Sul, portanto, a península é dividida em dois, a parte mais digamos, mais árida é a parte da Coreia do Sul e a parte mais produtiva é a Coreia do Norte. Entretanto, a Coreia do Sul
industrializou-se grandemente, apostou grandemente na questão, portanto, da tecnologia. E aí estão ferramentas fortíssimas que hoje em dia a África pode aproveitar para tornar também o seu desenvolvimento, servir-se desses instrumentos como alavanca para desenvolver-se a nível, portanto, de todo o continente. Portanto, nesse quadro, pensamos que esta cimeira pode representar ganhos grandes para um país como Cabo Verde, desde que, de facto, seja acompanhada posteriormente de propostas bem conseguidas, bem desenvolvidas, bem encadeadas, no sentido de se pôr de pé projetos estruturantes para o nosso país, e, sobretudo no quadro das novas tecnologias, nessa questão também da transformação digital, recursos hídricos, que é o nosso grande problema, mas também transportes e turismo, até porque fala-se numa expectativa forte que é de a conclusão de um acordo aéreo entre Cabo Verde e Coreia do Sul. Isso pressupõe também outras dimensões nessa cooperação. Muito bem, falemos agora de um outro tema, um outro assunto que esteve também na agenda mediática, declarações do Ministro do Mar, Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, que é candidato do Movimento para a Democracia às autárquicas de novembro deste ano, portanto é candidato à Câmara Municipal da Praia. Já há esse anúncio feito pelo próprio Abrão Vicente de que deixará o governo no final, digamos, do ano político, com o debate sobre o estado da nação, para, naturalmente, para que possa estar em condições de abraçar a sua campanha eleitoral, e Abrão Vicente pede o mesmo, aliás, pede que Francisco Carvalho faça o mesmo. Isso, ao nível da legislação eleitoral, é isso que irá acontecer? Enfim, bom, o discurso do Abrão tem sido, complicado. Ronda até um pouco absurdo, né? Do meu ponto de vista. Porque o poder local, portanto, o presidente, ele é eleito, tem um mandato a cumprir, e conhecemos a tradição aqui em Cabo Verde, que é dentro de um quadro legal. O presidente exerce suas funções até o momento em que as eleições forem marcadas, depois, inclusive, até o momento em que, ele apresenta a sua candidatura. Sim, até esse momento. Agora, o ministro que é candidato e que tenha aproveitado, portanto, do seu posto do governo e em plenas ações de atividades governamentais, aproveita para fazer campanha e pedir a demissão do presidente da Câmara, inclusive fixando uma data da saída dele, da saída do próprio ministro do governo, antecipando o próprio primeiro-ministro nas suas ações. Porque, por exemplo, se o primeiro-ministro decidir agora remodelar o governo, ele não pode, porque o Abrão já disse que ele só vai sair no mês de julho. Quer dizer, eu acho que isso é um pouco ridículo, né? É ridículo. Portanto, pelas declarações do ministro, esta já é uma decisão que terá sido consensualizada, consolidada, utilizando a expressão dele. Bom, pode até ser, mas quem conduz o governo é o primeiro-ministro, quem decide da remodelação do governo é o primeiro-ministro, e normalmente quem deve anunciar também a remodelação é o primeiro-ministro. Mas aproveitando dessas situações de um candidato que é ministro, aproveitando-se, portanto, de um quadro da governação para ter esse tipo de atitude, eu acho que é inaceitável, do meu ponto de vista. Portanto, há aqui dois episódios a envolver o Ministro do Mar e das Indústrias Criativas. Para já, ele anunciou há dias que a Comissão das Concessões irá chumbar, digamos, a licença que a Câmara Municipal havia concedida a um promotor para a construção de um hotel na orla marítima de Quebra-Canela. Depois há um outro episódio que o envolve em relação a SOC e também
também a Sociedade Cabo-Verdiana de Música. Portanto, essa suspensão, digamos, do fundo ou do subsídio da cópia privada, isto ontem já suscitou reações bastante fortes do presidente da SOCA. Olha, nós temos uma experiência da governação e do relacionamento entre, portanto, o poder executivo e as câmaras. E aqui na praia, portanto, em relação, por exemplo, à orla marítima. Normalmente a orla marítima, 80 metros, é público, não é? É público, e essa parte que é pública, normalmente é o Instituto Marítimo Portuário que atua nessa zona. Mas nós vimos como é que o governo relacionou com a Câmara anterior, a nível da praia. Basta ver a quebra-canela. Aquilo foi uma atividade da Câmara Municipal da Praia. Eu me lembro, inclusive, uma vez, numa reunião da Comissão Parlamentar, eu tinha posto essa questão à senhora Ministra das Infraestruturas, que era necessário ter algum cuidado na gestão dessas áreas, quando ela praticamente mandou tudo isso para a Câmara da Praia. E aí há essa situação. E agora, com a Câmara atual, o ministro aparece com uma atitude, o ministro Mar aparece com uma atitude totalmente diferente. Eu acho que aí há uma questão da coerência. Bom, o ministro também diz que as pessoas, por exemplo, deu até exemplo de um veterinário a tentar entrar na área da construção, que isso é inaceitável, mas ele também... Portanto, ele se referia a críticas do presidente da Socol. Exatamente. Mas ele também não é nenhum engenheiro civil, não é nenhum urbanista, não é, mas, entretanto, dá opinião sobre tudo, não é? Portanto, a questão não se coloca a esse nível. E aí eu penso que é preciso, de facto, ver bem essas questões, e do meu ponto de vista ele não me parece uma pessoa totalmente preparada do ponto de vista do discurso que ele faz para estar aí nessa posição a tentar tomar posições contraditórias com aquilo, em relação àquilo que o seu governo tem vindo a fazer desde já há algum tempo. Portanto, é preciso alguma coerência. E no setor da cultura, portanto, esta notícia de suspensão é dos fundos provenientes de cópia privada, as associações que gerem os direitos de autor, a SOCA e a Sociedade Cabo-Verdiana de Música. Sim, eu acho que aí ele estará... O argumento é que foi feita uma inspeção pelo Ministério das Finanças que para já aconselha a suspensão, digamos, da transferência desses fundos. Sim, normalmente, bom, ele está aí a tentar ver, porque eu vi uma resposta que o presidente SOCA terá dito, né, que o senhor ministro não entende dessas coisas, que inclusive talvez a sua forma de agir não é das mais corretas. E ali eu acho que ele anda um pouco abusivamente a tomar algumas posições. Inclusive, repare, para além do SOCA também há um outro episódio, que é essa questão de uma via aqui na praia que passa pela zona do vilarejo. Que é porque uma pessoa pode ser proprietária, por exemplo, de um terreno, saindo um pouco do tipo da questão que estamos a colocar, uma pessoa que é proprietária de um terreno é proprietária desse terreno, mas quando urbaniza esse terreno, e a Câmara tem que decidir, há partes públicas que têm que pertencer à Câmara, que é a Câmara que gera, porque as vias, lá porque você tem um terreno, não quer dizer que vai ocupar esse terreno da forma como pretender. Há sempre uma percentagem que pertence à Câmara, portanto, que é pública, e essa questão é organizada pela Câmara Municipal da Praia. Porque, repare, se cada um começar a dizer, não, isso é meu, faço o meu condomínio, depois você fica fechado no seu condomínio, não tem por onde passar. Portanto, aí, quando ele diz, põe tudo isso em causa, eu acho que é um problema complicado. De modo que, de uma forma geral, eu acho que o discurso do ministro tem sido bastante desqualificado, do meu ponto de vista. Isto já é um sinal de que teremos aqui campanhas eleitorais para a Câmara Municipal da Praia bastante quentes, bastante acirradas, digamos assim. É um sinal, é um grande sinal. Que isso demonstra que a gente tem que se preparar para situações complicadas do ponto de vista eleitoral dentro de pouco tempo. Mas eu acho que, neste momento, o governo, do meu ponto de vista, deverá clarificar a situação do seu
do seu ministro candidato, porque a população segue, a população analisa, a população avalia. Da forma como estou vendo os discursos, da forma como estou a ver, a forma como ele está a agir, eu acho totalmente complicado. Muito bem, passemos agora a um outro tema também, alinhavado para este Fora da Caixa, que tem que ver com a reestruturação da Eletra, ou, se quisermos, do setor elétrico em Cabo Verde. Desde o dia 1 de junho que começaram a funcionar 3 novas empresas que resultam, digamos, desse processo de cisão da Eletra. Temos agora a empresa de produção, portanto, produção e distribuição, EPEC, EDEC, que vão ficar em São Vicente, e o operador nacional do sistema elétrico, ONSEC, que é responsável pela área de transporte, incluindo toda a parte do centro de despachos, que vai ter a sua sede na praia. O que é expectável, digamos, desse processo? A melhoria de eficiência, um serviço público de qualidade em matéria de produção e distribuição de eletricidade e água aos cabo-verdianos? Olha, tem havido em Cabo Verde um processo constante de reinvenção de instituições. Isso desde a década de 90, a independência, as instituições foram criadas. Depois, a partir de 1990, com essa questão das privatizações, houve um processo de reinvenção dessas instituições. Mas é preciso ter em devida conta que não se trata de um processo linear, de um processo linear onde as coisas são programadas e depois os resultados são lá. Raramente os resultados são conforme o planeado. A Eletra tem passado por diversas situações, desde 98, quando no acordo com a EDP passou para a EDP, no quadro de privatização passou para a EDP Portugal, e isso não resultou porque houve também problemas, eu penso, problemas que têm a ver com a avaliação do dossiê que foi constituído, tem a ver com o parceiro estratégico em si, tem a ver com o envolvimento dos trabalhadores, o processo de mudança, e depois houve todo também um problema talvez de comunicação, no sentido de ser um processo inclusivo onde outras opiniões seriam avaliadas. Portanto, esse processo não resultou e a privatização da Eletra acabou por cair. E em 2021, depois disso, portanto, o governo, a Eletra passou para o governo de novo. Isso permitiu que o governo o Estado de Cabo Verde ficasse com 85% das ações da Eletra, e permitiu também um investimento muito forte, inclusive a redução da dívida da Eletra, que era de 75 milhões de euros para 45 milhões. E nesse quadro, depois, a partir de 2016 e em 2021, o governo anuncia de novo essa privatização. Essa privatização no sentido de criar, isso saiu no BO, no sentido de permitir que 75% das ações da Eletra fossem para um parceiro estratégico e cerca de 25% para os trabalhadores, para também trabalhadores imigrantes, tudo isso. Mas agora, portanto, nessa altura eram 2 sociedades, agora fala-se de 3 sociedades que são criadas, em que a Eletra Sul e a Eletra Norte são extinguidas. Depois aparecem... Mas concorda com essa divisão da Eletra por áreas de negócio, em vez dessa divisão que existia anteriormente, digamos, mais geográfica, Eletra Norte e Eletra Sul? É isso que eu estou a dizer, que estamos sempre num processo de reinvenção e nunca sabemos em que é que isso vai dar. As pessoas pensam que isso é linear. Há estudos dizem que é assim, vai ser assim, mas raramente isso sai como planejado. E é por isso que temos sempre cambalhotas ao fim de algum período depois das tomadas de decisão. Neste momento, portanto, a criação sabemos apenas que é lógico, quando você cria 3 empresas, vai ter 3 conselhos de administração, vai ter 3 instituições
e, naturalmente, o que se espera é que o custo de funcionamento aumente. Portanto, o Estado vai ter muito mais que despender com a criação dessas... Mas o Governo diz que não. Ele diz que não. A criação dessas empresas e depois, digamos, ao nível da gestão, que isto não vai onerar, digamos, os custos de funcionamento. Ele diz que não porque pensa que vai sair como planejado, como já disse. Mas raramente acontece. Raramente acontece e, da experiência que nós temos, isso resulta sempre no aumento de tarifas. Sempre. Sempre, mesmo que se faça estudo, se diga que é assim e assim, é como no caso dos transportes aéreos de Cabo Verde. Quando decidiu-se pela privatização, disseram que as tarifas iriam ficar mais baratas, agora são 4, 5 vezes mais. E Cabo Verde, nós temos das tarifas energéticas mais caras do mundo. Isso é o resultado das políticas que foram tomadas e que nunca deram esse resultado esperado. Então é preciso ter isso em conta e não ir... Porque repare que mesmo no passado, a questão do fundo que levou, por exemplo, a EDP a sair, porque não houve acordo com o governo sobre a atualização tarifária. A EDP queria pôr uma tarifa, o governo achou que não, então isso... deu no que deu. E neste momento, quando se faz esse tipo de coisa, passamos isso para empresas privadas que estão previstas, no quadro de uma parceria estratégica, de um parceiro estratégico. Nós sabemos que o parceiro estratégico nem sempre dá resultados, vem e quer ter lucros, e esse lucro, num país onde há muitas perdas, mais de 30% de energia perdida, o que é que se espera? Eu penso que aí, de facto, o governo deveria assumir para si essa questão, esse desafio, pelo menos a eliminação das perdas. Não é puxar um parceiro estratégico de longe para vir cá resolver-nos o problema das fraudes, das ligações clandestinas, tudo isso. Não dá. Certamente que não dá. Eu não acredito nisso. Mas corrobora também desse otimismo do governo em como o processo de privatização poderá ficar concluído dentro de um ano? Bom, o processo de privatização poderá ser concluído dentro de um ano. Por quê? Porque, na verdade, esse processo já vem de longa data. Repare que, primeiro, na década de 90, houve um primeiro ciclo de privatização que terminou em 97. Nesse segundo ciclo de privatização, deveria começar em 98. Por que não começou? Não começou porque não havia... Isso foi feito sem nenhum quadro regulatório, não havia nenhuma agência de regulação criada. As agências de regulação foram criadas em 98, mas só entraram em funcionamento depois. Portanto, isso foi feito no quadro, pronto, achamos que assim, tem que ser assim, e é. E o que é que resultou? Resultou nessas cambalhotas que a Eletra tem dado, para não falar de outras empresas. Algumas correram bem, mais ou menos, outras desapareceram simplesmente. Enfim, houve um grande problema nessa matéria. E hoje estamos de novo nessa situação. E esperemos que os resultados que o governo propõe possa, de facto, acontecer. Agora, o problema é o acesso à eletricidade em Cabo Verde, que é bastante elevado, mas também os custos ainda são muito mais elevados e é preciso ver isso. Mas há ainda um outro aspecto que tem a ver com a própria produção de água, não é só a produção de energia, mas a própria produção de água. Portanto, são questões vitais que nós temos aí, que é preciso ter algum cuidado nessa situação. Muito bem, vamos terminar então o nosso Fora da Caixa olhando para a situação não dos transportes, mas de uma infraestrutura, o Porto do Maio. Estou precisamente aqui a ver uma notícia do País a dizer que a CV Interilhas realiza com sucesso transporte de cargas retidas na Ilha do Maio. Na semana passada falou-se muito desta questão do Porto do Maio, digamos, alguma disfuncionalidade dessa infraestrutura. Como é que isso se resolve já agora? Bom, há um comunicado da Enapor que diz que a questão foi provocada por ondulações que alteraram a dinâmica dos sedimentos costeiros na zona portuária, né? E que a Enapor e o Ministério das Infraestruturas e do Ordenamento do Território estariam a trabalhar no sentido de garantir o restabelecimento da normalidade
e que pronto, estariam também a trabalhar no sentido de mitigar o impacto dos transportes interilhos. Agora, essa é uma questão muito complexa. Repare que em Cabo Verde, bom, quando a gente consulta o livro branco do ambiente, nós encontramos as seguintes informações. Diz que é difícil encontrar registros que possibilitem uma descrição espacial e temporal da agitação marítima em Cabo Verde e caracterizar os danos oceanológicos. E que os dados existentes foram feitos de forma visual, a partir de navios, datam de 1957 e 1994. Mas há um dado novo, que é o seguinte: quando se fez os projetos de reconstrução dos portos de Vale dos Cavaleiros, na Ilha do Fogo, e do porto de Furna, foram observados, portanto, através de satélite, essa agitação marítima durante um ano, de hora em hora. E foram também utilizados, foi utilizado um sistema de simulação matemática que permite uma série de amostras para, através disso, tentar entender a simulação da geração das ondas, da propagação das ondas, da atenuação das ondas de superfície associada a um modelo de previsão meteorológica. Portanto, há tudo isso que é preciso ver, mas esse dado novo é associado à questão meteorológica. Essa é uma questão que a gente não domina. E esse estudo, normalmente, essa observação leva praticamente um ano. O facto de o vento ter provocado as ondulações marítimas estarem na origem, possivelmente, desse assoreamento, não acho fácil resolver isso e dizer já está, vamos retomar. E até porque o assoreamento tem mais ou menos 2 metros de altura, conforme o comunicado da própria ENAPOR, e não é uma questão fácil a resolver. Porque portanto, como está a dizer é que, digamos, os dados apontavam ou desaconselhavam, neste caso, a construção do porto nesse local. E esses dados, essa forma como estou a dizer, portanto, esses dados foram feitos essa simulação matemática em relação via satélite, em relação aos portos de Furna e de Vale dos Cavaleiros. Mas em relação ao Porto de Maio, isso não foi feito. Não temos esses dados, isso não foi feito. O porto foi implantado, o cais foi implantado, mas não houve esses dados para ver como é que se comporta essa questão da ondulação marítima, em termos da sua propagação, em termos da sua geração, em termos da sua atenuação. Isso não foi feito. E também não temos dados para dizer que associado tudo isso, mesmo que houvesse associado isso a condições meteorológicas, como é que seria? Como é que seria? Não sabemos como é que isso vai ser no futuro. Então é um processo que se torna difícil de seguir. Pode-se assessorar neste momento, mas amanhã não sabemos de nada, porque essas areia pode vir de novo, pode ser trazida de novo, de acordo com essa forma de propagação dessas ondas. E isso traz naturalmente consequências para a população? Para a população, porque praticamente é toda uma infraestrutura que fica inutilizada e sem poder servir a ilha e Cabo Verde. Reparo que numa ilha que tem já um país que temos problemas de transportes aéreos, e se tivermos esse problema, portanto, de transportes marítimos, por causa da infraestrutura, a situação fica caótica. Portanto, eu acho que é uma situação que o governo deveria levar a sério e tentar encontrar formas apropriadas para resolver essa questão, porque pode-se resolver hoje, mas ninguém sabe daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, o que é que será. E em Cabo Verde temos alguns técnicos que conhecem essas áreas. Eu conheço, por exemplo, o Aníbal Medina, que é um oceanógrafo, que conhece essas situações bem, e há também o engenheiro António Fernandes, que foi ministro e que tem uma formação nessa área. Portanto, há que contar com estas capacidades e competências do país para se equacionar uma solução. Zé Maria Veiga, obrigado por ter vindo. Fora da Caixa, edição para esta